Que a graça e a paz e o amor de Deus esteja contigo neste quarto domingo da Páscoa. Neste culto nós somos convidados a refletir sobre o tema: Ele transforma o meu medo em coragem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Para você que não trouxe a sua Bíblia, eu faço a leitura. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estavam os discípulos reunidos a portas trancadas, porque tinham medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E novamente o Senhor disse: paz seja com vocês. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até aqui, palavra do Senhor. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra e aguardam no coração. Amém. Estimados, esse fato relatado no Evangelho de João aconteceu no contexto da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos, eles estavam com tanto medo que eles estavam trancados, de portas trancadas, em virtude ao risco dos judeus os encontrarem. Eles estavam aterrorizados, estavam com medo. É engraçado que essa palavra tão pequena, com 4 letras, tem um poder tão grande sobre a vida dos discípulos e também sobre a nossa vida. Eu fiz uma breve pesquisa, o que a psicologia tem a nos dizer sobre medo. Há várias definições contemporâneas sobre o tema medo, mas eu vou me ater a um autor que diz que existem 2 tipos de medo. O primeiro deles é o medo real. É aquele medo que nos previne, que guarda a nossa vida. Por exemplo, estamos no meio de uma pandemia e o medo guarda a nossa vida, guarda a nossa consciência, a gente sai com máscara, a gente cuida, toma os devidos cuidados. O medo, portanto, ele traz esse caráter de cuidado. Ou, se você tem medo de nadar, não sabe nadar, não vai se atirar em uma represa, o medo vai te barrar. E você não vai se atirar em uma água profunda. E o segundo medo que o autor nos traz são os medos irreais. Eu diria que grande parte dos nossos medos são esses. São os medos criados pela nossa mente. São os medos que muitas vezes outras pessoas projetam em nós, mas que são criados pela nossa mente. São medos dos mais banais, o medo de uma barata, o medo de um rato, o medo de uma agulha, no meu caso, ou o medo diante de uma prova, de uma dificuldade, e aí o medo te faz barrar. O medo, ele traz essa perspectiva também. Mas de qualquer forma, o medo ele é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. E vale a pena aqui nós destacarmos que o medo em si, ele não é um problema. O problema do medo é quando o medo começa a nos dominar. E aqui vale nós olharmos para o nosso íntimo, para o nosso coração. Quais são os medos que povoam o teu coração, a tua mente? Quais são os teus medos?
Estimados, ao olhar o texto bíblico, nós percebemos que os discípulos, eles tinham uma grande dose do medo real, porque sim, eles estavam correndo certo risco, mas em grande medida, eles tinham medo irreal. O medo que fazia com que eles não conseguissem olhar além daquelas portas trancadas. E quando o medo estava no seu auge, quem aparece? Jesus. Ele se pôs no meio deles e disse: a paz seja contigo. A paz. Contrário do medo, a paz. E aí Jesus lá no meio deles mostra as suas feridas. E aí após ele diz de novo: a paz seja com vocês. Será coincidência? Por que será que Jesus fala 2 vezes, a paz seja contigo? Uma, que a paz é o contrário do medo. E a outra, se nós formos olhar o texto original, lá no hebraico, a palavra paz, ela representa shalom. Se a gente fosse tentar traduzir essa palavra para o português, seria uma paz completa em todos os âmbitos da nossa vida, uma paz em nossa vida física, emocional, psicológica, uma paz completa, uma paz que só Deus consegue dar, e essa é a paz que Jesus deseja a nós e aos seus discípulos. Porque Jesus, de início, ele sabia que, por força própria, aqueles discípulos, eles ficariam ali acovardados com medo. E após ele falar, pela 2ª vez, a paz seja contigo, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que dá forças, que nos move. Ou seja, Jesus, através de Deus, vem novamente ao encontro do ser humano. O próprio Jesus nos diz: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. João capítulo 14, versículo 16. Também o apóstolo Paulo nos diz: o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, e se encarrega de colocar nossas necessidades, nossos medos, nossas aflições diante de Deus, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, Deus não nos abandona, Deus vem ao encontro do ser humano. Mas, por que temos esse sentimento de medo? Já que Deus quer que nós vivamos uma paz completa, uma paz do termo shalom, uma paz em todos os âmbitos da nossa vida. Por que nós temos esse medo? E para essa pergunta nós nos voltamos às Sagradas Escrituras e ela nos dá a resposta. A palavra diz, e há pouco lida em Gênesis, a palavra diz que houve uma época, um tempo, em que o medo não existia. Houve um tempo em que o sofrimento, a doença, as angústias, essas palavras eram desconhecidas. Essa foi a época do paraíso. Nessa época, o medo não existia. E somente 2 pessoas viviam lá: Adão e Eva. Infelizmente, certo dia, usando da sua livre vontade, do seu livre arbítrio, resolveram dizer não à vontade de Deus e acabaram pecando. E uma das primeiras frases que Adão usa, como nós lemos há pouco, Deus está lá caminhando no jardim, já sabendo o que havia acontecido, ele vai caminhando e aí ele diz, Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. E aí Adão diz: eu me escondi porque tive medo. Podemos dizer que uma das primeiras sementes que o maligno semeou, uma das primeiras,
sementes que o maligno semeou no coração do ser humano foi o medo. O medo é a consequência do pecado. E desde ali, o medo atingiu todos os seres humanos, atinge a nós hoje também. Desde a da queda, nós podemos dizer que o medo, ele é avassalador em nossa vida. E há inúmeros textos bíblicos que apontam o que o medo causa no ser humano. E se formos também olhar para a história do ser humano, a história, digamos assim, antes da Segunda Guerra Mundial, há pouco tempo atrás, nós percebemos que o medo que causou grandes dores, grandes sofrimentos. Grandes guerras foram provocadas pela simples filosofia de é melhor eu atacar antes que ele me ataque. O medo faz com que o ser humano provoque dor e sofrimento. E quando nós voltamos os nossos olhos às Sagradas Escrituras, eu quero trazer somente 2 textos que demonstram o poder devassalador do medo em nossa vida. O primeiro é de Gênesis 21, onde está lá Sara, Abraão, Agar, Ismael e Isaque. E aí Sara tem inveja de Agar e de Ismael e manda que Abraão expulse eles. E Abraão faz isso, dá um pouquinho de água para Agar, e Agar começa a caminhar, a peregrinar no deserto. E ela vai caminhando, e lá pelas tantas, a fim de que ela morra, e lá pelas tantas a água acaba, e ela continua caminhando naquele deserto, naquele calor escaldante, e de repente a água acaba, e ela coloca o pequeno Ismael embaixo de um arbusto, e caminha mais ou menos uns 100 metros, o que o texto nos diz, e se senta e começa a chorar. E aí o bonito do texto é que um anjo de Deus fala com Agar, mais ou menos assim: Agar, por que tu está chorando? E eu fico imaginando essa frase, porque quando alguém nos fala, por que tu está chorando? Aí que a gente começa mesmo a chorar. E aí o anjo de Deus diz: Deus ouviu o choro do menino. Não tenha medo. O texto nos deixa bem claro isso. E nesse momento Agar se levanta e se coloca de pé, porque ela sabe que Deus está com ela. E ela é como se naquele momento Deus arrancasse o medo do coração de Agar e colocasse a paz no seu coração. E aí algo acontece. Ela consegue olhar adiante dos problemas. E aí ela vê que tem um poço ali na frente. O poço estava lá, mas o problema não permitiu que ela enxergasse que o poço estava lá. O medo traz essa consequência. O medo, ele nos atordoa, ele nos deixa tontos, ele nos faz perder a noção da realidade. E o segundo texto que eu quero chamar a atenção aqui, um texto que eu gosto muito do Novo Testamento, o texto de João capítulo 14, versículos 22 a 23, onde Jesus vai ao monte orar e ele manda que os discípulos entrem num barco e vão até o outro lado do mar da Galileia. E quando os discípulos estão lá, no mar, uma forte onda, uma forte tempestade, uma tormenta encobre aquele barco. Todos os discípulos ali eram pescadores, menos Mateus, que era cobrador de impostos, mas todos eles ali sabiam que com aquelas condições, qualquer momento o barco poderia virar. Eles estão ali no desespero, tomados pelo medo. E aí, em meio àquele medo, o que acontece? Jesus aparece. E ele fala o quê? Não tenha medo.
É como se mais uma vez Deus, através de Jesus Cristo, arrancasse todo aquele medo e colocasse paz no coração. Pedro até se levanta assim como Agar, cheio de coragem, porque a ausência de medo traz a coragem. E ele se coloca em pé e diz: eu vou caminhando até Jesus. Estimados, se nós observarmos esses dois textos, nós vamos perceber que Deus não tirou Agar lá do deserto e colocou num gramado bonito. Não. O contexto continuou ali. E se formos olhar no texto exclusivamente de João 14, 22, nós vamos perceber que Deus não clareou aquela escuridão, não acalmou a tempestade, não tirou a profundidade do mar. Mas o que mudou? Ele transformou o medo em coragem, arrancou o medo e trouxe a paz. E ao lermos as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um Deus que se faz presente. Ele quer transformar a vida de todos, a nossa vida, a tua vida, a minha vida. E para isso, Ele vai na raiz dos problemas. Ele quer transformar o medo que outrora foi semeado em nosso coração em paz. Deus sabe muito bem que quando nós estamos em paz, nós agimos com prudência, nós agimos com cautela. Quando o nosso coração está inundado de paz, nós agimos com discernimento, com calma. Esse é o efeito da paz. A paz restaura a coragem, mas uma coragem com discernimento. Não é uma coragem à toa, uma coragem aloprada. Certamente, essa paz não é difícil de alcançar. Talvez assim na tua vida, como na minha vida, nós já tenhamos encontrado essa paz. Não a tal ponto como Deus fala lá do termo shalom, mas nós já encontramos essa paz em grande medida. Pense na tua vida quando você teve um desafio muito grande a ser superado. E aí você se coloca em oração, em choro. Você acha que a vida está perdida, assim como os discípulos. E aí você ora a Deus. E nesse momento acontece o quê? Depois que você termina a orar, uma paz extraordinária invade o teu coração. O contrário do medo é a paz. A partir da paz, nós encontramos a coragem para desafiar gigantes, assim como Davi. Portanto, antes de qualquer milagre na tua vida, antes de que talvez você ore a Deus que Ele te tire do deserto, talvez você esteja orando para que Deus pare a tempestade, talvez você esteja orando a Deus que Deus te dê um emprego, Deus te dê a cura, talvez você esteja orando para que Deus transforme a tua vida. Antes de tudo, Deus vai te dar a paz. Porque talvez, a tua situação seja igual à situação de Agar. A solução está ali diante de ti e tu não está vendo. Sim, Deus quer restaurar a coragem que nós perdemos lá no paraíso, devido ao pecado. E prova disso é só nós olharmos para as Sagradas Escrituras. Se nós abrirmos elas de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um Deus presente. E se nós formos contar quantas vezes aparece o termo não tenha medo, nós vamos ficar
até assustados, porque aparece mais de 355 vezes. É como se a cada novo dia Deus olhasse para ti e sussurrasse em teus ouvidos de manhã: não tenha medo. Não tenha medo. Deus está conosco e Ele não nos desampara. Ele nos deu o Espírito Santo no nosso batismo. O Espírito Santo que ouve o nosso clamor, ouve as nossas angústias, as nossas aflições, sabe dos nossos problemas e intercede ao Pai. Fato é que quando nós ousamos nos entregar a nossa vida de todo o coração ao nosso Deus, nós podemos confiar que Ele nos atende. Mas isso não significa que não enfrentaremos mais adversidades. Isso não significa que nós não encontraremos mais desertos escaldantes, tempestades, mares turbulentos. Mas a nossa postura vai mudar. E vale lembrar as palavras do pastor Dietrich Bonhoeffer, que diz: Deus nem sempre satisfaz os desejos que estão em nosso coração, mas sempre cumprirá as suas promessas. Nem sempre Deus atenderá os nossos desejos, mas sempre cumprirá a sua promessa. Prova disso, nós vemos a cruz. O Deus presente, o Deus que transforma. E agora eu volto à pergunta inicial. Qual é mesmo os teus medos? Quais são os teus medos? Será que nós, diante da vida, nós não estamos agindo como Adão e Eva? Nos escondendo atrás de uma árvore do medo, não tomando a nossa iniciativa, não tendo a nossa postura frente à vida? Ou será que nós somos como Agar, tomados pelo medo, não enxergamos a solução que muitas vezes está aqui na nossa frente? Ou será que o nosso medo é tal qual os discípulos que dizem está tudo perdido, acabou? Será que qual é a nossa postura? Fato é que nós, mais uma vez, quero ressaltar, nós precisamos entregar e confiar a nossa vida a Deus. Assim como diz o Salmo 37, o Salmo 37 ele diz: entrega a tua vida ao Senhor. Se nós olharmos no original, joga a tua vida, arremessa a tua vida, confia, pois só Ele tem o poder de arrancar o medo e colocar a paz. Pois Ele quer arrancar o medo e instaurar a paz em nosso coração. Que esse Senhor, que excede todo o nosso entendimento, que excede todo o amor, que excede toda a paz, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém.